Boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos ao bate-papo ambiental do Instituto Cresce. Hoje eu vou falar com a Bruna Ribeiro. Esperando ela entrar. Olá, Boa tarde. tudo bem, querida? Boa tarde. Deixa eu chegar mais para trás aqui, que eu tava medindo que eu ia ficar mais para cima. Tudo bem? Bem-vinda, boa tarde, né? Obrigada, querida. Boa tarde, que É, alegria estar aqui com você. para nós também é um grande prazer ter você aqui conosco. Que bom. Lu, só abre a cortina, desculpa. É, Então, hoje a gente vai. Bem-vindo ao Bate-Papo Ambiental, todo mundo. Hoje eu tô meio assim que eu atrasei aqui, correria. A gente está preparando aqui no Instituto Cresce uns kits para entregar para os alunos da escola municipal. Sim, Então, a gente está aqui na correria, sabe? sim. E então, peço desculpas aí pelo atraso. Trazer um minutinho, tô meio afobada aqui, então vamos respirar, né? Sim, sim. Então, hoje a gente vai falar com a Bruna Ribeiro e aí eu vou pedir para a Bruna se apresentar. Uma honra para nós, Bruna, ter você com a gente. Eu acompanho seu trabalho, a gente é amiga, né, desde muitos anos. E Prima? prima, uma coincidência aí, né, Bruna? Sim, mas vai, tá no sangue. Tá Descobrimos no sangue. depois de velha, mas é verdade. É. Ixi, saiu meu fone aqui, peraí. Oi. A gente queria te pedir para você se apresentar, contar um pouquinho para a gente da sua história. Sim, eu sou a Bruna. Eu sou formada em Direito, sou advogada, minha especialização é em Direito Tributário. E eu também tenho formação em Antroposofia, e o que parecia que não era tão natural assim, mas hoje em dia faz todo sentido para os trabalhos que eu desenvolvo, que é a advocacia de impacto. E também eu sou gestora, co-gestora, né, ao lado da Virgínia Alfenas e da Gabriela Reis, da Comunidade B de Minas, que é um prazer trabalhar próximo do Sistema B, que é uma organização que eu gosto muito, que eu acredito. E também eu agora estou colaborando para vários projetos e várias iniciativas de impacto, como a Banca Ética, o Parcel 21, que a gente comentou, e várias iniciativas nessa área, tanto em consultoria quanto jurídica, quanto em consultoria de análise de desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. Então, essas que são minhas habilidades agora, que eu estou redirecionando tudo isso. Mas conta pra gente como é que você chegou a Sim, trabalhar com isso que você trabalha, porque a gente passa, geralmente tem uma história pessoal, né, e uma transformação pessoal, né, porque você começou, sim, foi fazer sim. direito, né, e qual que foi esse caminho? Então, eu fiz direito, né? E aquela coisa de, nossa, com essas ferramentas todas para mudar o mundo. Eu tenho muita coisa de justiça social e ambiental, assim, muito dentro de mim. E eu pude fazer isso poucas vezes na minha carreira, assim. E aí, quando eu fui mãe, aquela bebezinha linda, né? Primeiro a Gabi, depois o Lipe, assim, você fala, gente, eu não vou voltar para o escritório, não tá, não tem propósito, não tem sentido, assim, o que que eu estava fazendo. E aí eu fui para antroposofia. E aí no primeiro momento fiquei assim, meu Deus, por que que eu não virei médica? Isso tudo que eu estou aprendendo aqui era para eu ser médica. E deu uma frustração assim. Até que eu descobri a pedagogia social, eu fui fazer o Germinar também e fui entender como que eles podiam ser aplicados em outras áreas, né, aplicar a antroposofia em várias outras áreas da sua vida, com resultado muito, muito eficaz, como na medicina também. E aí fui redirecionando meu caminho e reencontrei de novo com o direito, assim. Então aí ele começou a fazer mais sentido nesse lugar da advocacia de impacto mesmo. E, e bom, e aí a gente fez o Soul Seeds, né, que inclusive vocês participaram, o Cresce, sempre Uhum. nosso parceiro.
eu e a Camila, que é a área, então foi ótimo, porque uma oportunidade, tipo, e a gente já buscava, naquela época a gente tinha, era 2016, a gente não pedia que a empresa tivesse iniciativas socioambientais, bastava ter social ou ambiental, que já podia estar junto com a gente queria fortalecer esse ecossistema, muito Belo Horizonte, né, que acontecia no Freud, mas era fortalecer esse ecossistema para essas empresas se conectarem e ir se fortalecendo. Então já era uma coisa muito parecida com o sistema B, só que muito no micro, e agora é uma alegria poder trabalhar com isso no macro, assim, né? Você vê empresas tão grandes se engajando e vendo essas mudanças, essas transformações todas, então é maravilhoso. Legal demais, Bruna, sua história. Conta então pra gente o que é o Sistema B. Conto, claro. O Sistema B é uma organização sem fins lucrativos que recebe esse nome na América Latina. A origem dele é fortalecer um movimento que nasceu nos Estados Unidos chamado B-Lab. O B é de benefícios. Uhum. Isso. Então, é o laboratório de benefícios. E aí ele tem, nos Estados Unidos, ele é um movimento muito grande, cada vez maior e muito envolvido nos 3 setores, né? No primeiro, no segundo e no terceiro setor. Na Europa também, ele é um movimento que está cada vez crescendo mais, a gente já está no mundo todo, assim, e na hora que vem para a América Latina, como é um continente muito semelhante de países em desenvolvimento e com toda a biodiversidade que a gente tem, toda a riqueza cultural que a gente tem, mas por outro lado, uma grande desigualdade social, eles entendem que a gente precisa ser um sistema de mudança de mindset mesmo, para conseguir dar conta de implementar todas essas regras, assim, nem regras, né? Todas essas diretrizes, assim, porque você chega com uma proposta dessa na Dinamarca, beleza, super simples, lá tem uma legislação ambiental, social, super rígida, muito forte. Aqui a gente já não tem esse mesmo cenário. Então aqui precisa ser uma coisa sistemática e precisa muito partir da consciência individual de cada um. Então é uma coisa, de novo, de micro para o macro e também muitas vezes de macro para o micro. E eu acredito nas transformações de dentro para fora e de fora para dentro. Então, assim, e eu acho que deve ser muito mais divertido mesmo trabalhar no Sistema B na América Latina, que a gente tem um mar de opções, muita coisa linda para desenvolver, do que num lugar que já, né, já tem todo um trabalho já feito, assim, com uma educação de qualidade. Sim. E isso me leva a outra coisa, assim, que o Sistema B ele tem uma ferramenta. Adri. Ele tem uma ferramenta de gestão. E essa ferramenta de gestão, ela é o B-Impact Assessment, que ele é online, ele é gratuito e ele é super confidencial. As empresas podem usar ela para medir seu impacto, conhecer seu impacto, entender como ampliar o seu impacto e se elas quiserem, elas podem, né, passando de uma nota que é 80 pontos, elas podem inclusive se certificar. Mas ela já é em si uma ferramenta de gestão maravilhosa para qualquer empresa e ela é toda de acordo com as 17 ODS da ONU. Por isso que eu tinha falado de educação de qualidade. Então, em todos os 5 pilares que a gente analisa, que são governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes, que clientes é bem o seu modelo de negócio, assim, eles vão estar ligados a algumas das 17 ODS. Então, é um trabalho muito, muito próximo, assim, dessa agenda da ONU, né? Sim. 2030. Agenda 2030, muito legal esse trabalho também da ONU. Mas, olha só, para a gente entender melhor, porque eu custei a entender, né? E, assim, agora eu já entendo um pouco porque você já me explicou, mas eu quero que todo mundo que está assistindo a gente também consiga entender. Então, o Sistema B é um sistema de certificação? Não, o B-Lab é a certificadora nos Estados Unidos. O Sistema B é uma organização que está em toda a América Latina para impulsionar esse novo ecossistema, onde o sucesso dos negócios seja medido não apenas pelo lucro, mas pelo seu impacto positivo socioambiental e por um fluxo econômico saudável da sua cadeia de valores, assim. Entendi. E aí, quais são as estratégias? Uma delas, você falou que é essa avaliação, né? Que a pessoa passa por a empresa passa por uma avaliação, uma certificação. Quais são as outras estratégias?
Tem várias iniciativas assim acontecendo. Tem a que vocês colocaram da Amazônia. Então, são vários parceiros estratégicos que se unem e desenvolvem várias iniciativas diferentes. Então, tem a Amazônia Possível, que é, quem puder ver, fizeram 10 mandamentos que me vem na cabeça. Mas são 10 orientações de como você cuidar da floresta e aproveitar dos recursos naturais que ela te oferece. Tem o projeto Seja Antirracista, que veio pela pauta do George Floyd nos Estados Unidos, mas que ganhou uma super amplitude no Brasil. Então a gente super furou a bolha das empresas B, não eram só as empresas B que estavam ali, várias outras empresas se registraram, se cadastraram, se comprometeram a olhar para a diversidade da sua estrutura de trabalhadores, de fornecedores, etc. Que legal. Sim, tem um programa muito interessante que foi o Covida 20, que é uma parceria do Capitalismo Consciente com o Sistema B, com a TRE Investimentos e com a Dínamo, que eles fizeram vários tipos de formas de ajudar as empresas, principalmente as empresas que são B, que tenham um índice de sustentabilidade alto, assim, a se manterem vivas durante essa pandemia, porque elas são necessárias para o mundo pós-pandemia. Não necessárias, elas são fundamentais para o mundo pós-pandemia. E aí é bom ter falado isso, que me lembra uma outra coisa também que a gente tinha falado, que é que não é exatamente, a gente não tem falado mais em sustentabilidade. E essa semana é uma semana especial para falar disso, né? Porque a gente acabou de passar aí pela a data limite da Regeneração. Da regeneração. Capacidade de carga da terra, né? Capacidade de regeneração da terra. Acho Exatamente. legal explicar. Você explica para as pessoas, então, o que é essa capacidade da terra eu de acho regeneração? Que você tem mais talento. Mais tarde. Não, sempre legal. Que é meio ambiente, vocês têm mais Eu explico. É assim, ó, essa data limite, não é data limite, como é que chama? Data da sobrecarga da terra, lembrei. Exatamente. A data da sobrecarga da terra é uma data que, se não me engano, é a WWF que faz esse cálculo. Anualmente é feito um cálculo do tempo necessário que a terra precisa para poder gerar os recursos que ela está usando. Então, por exemplo, esse ano a gente teve essa semana, né, a data da sobrecarga da terra. Isso significa que até essa semana a gente consumiu todos os recursos que a terra consegue gerar. Então, até o final do ano de hoje, até o dia 31 de dezembro, a gente está sobrecarregando a terra em relação à capacidade. Em relação à capacidade. A gente como se estivesse entrando no vermelho em relação à capacidade de regeneração da terra e de produção de insumos, né, e de matéria-prima. Sim. Né? E então a sobrecarga da terra. Então, vou voltar a palavra para você continuar. Sim, sim. Então, obrigada pela explicação. Sempre bom ouvir quem tem mais conhecimento mesmo e propriedade para falar. Porque eu falo assim, porque a gente não tem como mais, principalmente por causa dessa questão da sobrecarga, falar em sustentabilidade, porque a gente não tem o que sustentar se a gente continuar o nosso modelo de vida, assim. Então a gente precisa regenerar. E o que demonstra pra gente? Agora a gente atrasou 3 semanas comparado com o ano passado nessa data de sobrecarga. A gente voltou à data, acho que faz a diferença de um dia para a data de 2010. Né, de 10 anos atrás. Então a gente vê que é muito possível, com tudo que foi acontecendo com essa pandemia, com essa coisa de todo mundo ter que voltar para dentro das casas e ter que, né, usar só os serviços mais essenciais possíveis, a resposta da natureza ela é muito forte, ela é rápida, mas a gente precisa ajudá-la. Então como que a gente pode fazer isso? Então não dá mais para a gente falar em sustentabilidade, a gente precisa falar em regenerabilidade, e se cada um faz o seu pouquinho, a gente vai conseguir. Eu estou muito positiva, assim. Claro que eu fico, né, dentro de uma bolha que cada vez recebe mais notícias boas de pessoas que estão se envolvendo no movimento, que estão se engajando, que estão querendo fazer grandes mudanças, ou pequenas. Então, eu estou muito positiva com as nossas possibilidades, assim mesmo. Legal.
E então o sistema B, só para resumir aí para as pessoas, o Hum. sistema B ele faz essa certificação e articula esses projetos entre as pessoas ou as empresas participantes, né? Sim, sim. São 160 empresas, 170 quase empresas B no Brasil. A busca pela certificação subiu 60% a nível Ah, global na isso é legal. pandemia. Então todo mundo começou a olhar para isso. Está vindo um público consumidor cada vez mais exigente e rigoroso com o que consome e de quem consome. É, Posso explicar como calcula? Como Esse é que... o vovô Silvio. Sério? Sério, vovô Silvio. Que ótimo! É, Então, me perdi aqui, o que eu estava falando. Sim, então a gente aumentou essa busca pela certificação 60%. A gente tem agora quase 170 empresas B certificadas no Brasil, duas de capital aberto, que são a Natura e a Movida, de aluguel de carros. Temos outras empresas de capital aberto se aproximando do movimento, mas como a gente tem essa questão de confidencialidade, a gente não pode trazer sempre, mas várias levam para a mídia e vão falando que estão se aproximando do movimento, mudam seus estatutos já com as cláusulas B, quando uma empresa se certifica, ela precisa passar por isso. Uhum. Então, é um movimento que está cada vez mais, está pulsando mais forte, assim, essa necessidade de olhar para isso e de várias formas. Tanto agora você vê de bolsa de valores, de consumidores, de engajamento de funcionários. Então, os benefícios são os mais amplos possíveis, assim, né? Então, a gente fica bem feliz, porque eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não dá para ter retrocesso nisso. Sim, eu quero que você responda a pergunta do vovô, mas eu quero que você. É porque assim, depois a gente vai falar também que encaixa nessa fala sua, é assim, o que você está percebendo dessa mudança, porque você falou que teve um 60% de aumento de procura depois da Uhum, pandemia, né? E uhum. aí, então, você podia falar essas duas coisas aí, por favor. Então tá. Então vou falar primeiro da Como é que certificação, né? calcula isso? Então, existe, chama Bee Impact Assessment, é um site disponível para todas as empresas mesmo do segundo setor, com o intuito de gerar lucro. O terceiro setor, a gente quer dizer, o terceiro setor e mesmo o primeiro setor pode usar as ferramentas para como uma gestão, né, do seu trabalho, do seu projeto, etc. Mas para se certificar mesmo precisa ser empresa do segundo setor. E isso é interessante de falar porque, assim, para cumprir a agenda da ONU, a gente precisa, assim, um cálculo global de 4 trilhões de dólares por ano. Sendo que os países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam de 2 bilhões e meio, 2 trilhões e meio. Então, assim, claro que o apoio do primeiro e do terceiro setor ele é fundamental, mas é no segundo setor mesmo que a gente vai conseguir esse tipo de engajamento para conseguir uma transformação tão Exato. grandiosa assim. E não é que seja um setor que já tem esse talento nato, mas Uhum. cada vez mais a responsabilidade está caindo em cima deles e eu estou vendo grandes lideranças seguindo em frente com essa pauta, seguindo em frente com essa agenda e levando mesmo essa demanda para si, assim, não, a gente vai conseguir, nós vamos fazer isso, e grandes empresas mesmo. Então, precisa vir do segundo setor, essas lideranças precisam se conscientizar, precisam se tocar e nos ajudar nessa caminhada. Sim. Mas Sobre aí a. o cálculo, mas peraí, o cálculo então ele vai avaliar que tipo de indicador, né? Eu acho que essa que é mais a pergunta do vovô. Então, são esses 5 pilares: governança, trabalhadores, a comunidade, o seu entorno, o meio ambiente e os clientes, que é mais ou menos o seu modelo de negócio, assim, que tipo de entrega você está oferecendo. Então, todos esses pilares vão ser avaliados de acordo com as 17 ODSs. Então, educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, tudo isso vai ser muito considerado, né? Tipo assim, tem uma pergunta real. Qual é a diferença de salário do maior para o menor salário dentro da sua organização? Então, se ela for... assim, todas essas perguntas são positivas. Hora nenhuma, o questionário ele vai medir o seu impacto negativo. Mas quanto mais positivo ele for, maior vai ser a sua pontuação.
Então, uma empresa brasileira, em média, assim, que está andando na linha, que está em dia com suas obrigações trabalhistas, suas obrigações tributárias, etc., ela vai fazer mais ou menos 50 pontos. Perdeu um pouquinho depois que teve a mudança na legislação trabalhista, caiu um pouquinho disso, mas mais ou menos 50 pontos. Então, para ela se certificar, ela vai precisar de 80. Então, ela vai precisar de 30 pontos adicionais de boas práticas reais, porque não é dizer que está fazendo. Existe uma auditoria criteriosa, muito bem feita, então ela precisa mesmo demonstrar que ela está fazendo todas essas boas práticas. O que existe de muito legal é que tem um benchmarking muito incrível acontecendo assim entre essas empresas. Então, elas tem muita coisa que é possível trocar. Então, o sistema B não certifica. Ele apoia a empresa na certificação, de várias Entendi. formas. Existem vários Entendi. produtos, etc., assim, para poder certificar. Mas quem certifica mesmo é o Bileb com muito rigor. Tem vários brasileiros lá dentro para poder facilitar esse processo de auditoria, né, de língua e compreensão de como é cada país, e assim como todos os outros países. Mas quem certifica mesmo é o Bileb. E é muito incrível, assim, o processo de certificação, e tem muito a ver com a antroposofia, no final das contas, assim, também, porque é um processo todo muito positivo. Então, ele olha o tempo inteiro, só interessa o impacto positivo que você faz. Uhum. E o que acontece? Na hora que você vai medindo o seu impacto, eu até te falei isso ontem, você vai medindo o seu impacto, você vai se autoconhecendo, né? É um processo de autoconhecimento o tempo inteiro. Você vai conhecendo o seu impacto, você vai medindo o seu impacto, você vai ampliando, você vai sendo cada vez uma empresa melhor. Então, o que você quer fazer com isso? Você quer demonstrar que você está ali. Então, aí sim vem essa certificação. Mas não é o nosso objetivo ampliar a certificação. O nosso objetivo, isso é uma consequência do nosso objetivo, que é fazer com que as empresas busquem conhecer e medir o seu impacto. Legal demais. Agora ficou muito claro. Adorei a Que pergunta do bom! vovô. Eu também. Beijo, vô. Beijo também. Então, me Muito bom. conta também do projeto BH mais B, né? Que você me falou, que é um Sim. projeto super interessante e para cidades, né? E para monitoramento de impacto. Conta pra gente como é que está acontecendo esse movimento, o que que é esse movimento. Então, é um movimento, existe esse movimento no mundo, começou em Nova York, chamado Cities Can Be, cidades Can Be de B, né? O nosso B de benefícios. E ele já aconteceu aqui na América Latina, no Rio de Janeiro, já teve uma edição do Rio mais B, aconteceu em Mendonça, na Argentina, e em Santiago do Chile. E tá para acontecer em Assunção, no Paraguai, Edimburgo, Barcelona, vários outros lugares assim. E é um movimento de olhar para a cidade mesmo, porque as grandes transformações elas acontecem de fato na cidade, assim, é muito importante. Inclusive agora, assim, eu não jamais faria propaganda eleitoral de qualquer pessoa, mas pensem muito como vão votar, né? É muito especial, é muito importante. Olhem para as pautas ambientais e sociais dos candidatos que vocês têm na sua cidade. Precisa ter muito engajamento, precisa ter responsabilidade. Então, as cidades, é sabido que elas têm, assim, 80% da emissão de carbono vem das cidades e não das áreas rurais. Então, a gente tem problemas muito estruturais para serem olhados dentro das cidades. Então, a gente quer desenvolver aqui em BH, o BH mais B, não é só a cidade de Belo Horizonte, é toda a região metropolitana. Então, são mais 34 cidades que podem se engajar nesse movimento, que a gente quer atuar, assim, multissetorial, de uma maneira sintrópica, saudável, mas ir para universidades, fazer laboratórios dentro das universidades, capacitar os professores, capacitar os alunos, fazer as universidades conversarem sobre como trazerem essa pauta de sustentabilidade, de regenerabilidade. Inclusive, o mote do projeto é a recuperação regenerativa de Belo Horizonte e de toda a região da Grande BH, né, pós-pandemia. E a gente tem ao nosso favor que a gente acabou de conseguir aprovar uma lei, que foi uma iniciativa do deputado Betinho Pinto Coelho, ouvindo um pedido nosso, do Círculo de Advogados do Sistema B,
para fazer uma lei para negócios de impacto, e agora a gente está em fase de desenvolvimento de um decreto estadual, né, do Executivo. Então, a gente tem essa legislação... Então, peraí, nosso... esse projeto de lei, ele foi aprovado ou ele está em Sim, tramitação? Foi aprovado? Ai, que aprovado. legal! Que Sim, legal! aprovado em trâmite Então, especial. favorecendo iniciativas privadas que caminham em direção à sustentabilidade. Sim, sim. Isso foi aprovado quando, Bruna? Em junho, num sábado. Posso De olhar aqui direitinho. 2020? Agora, esses dias, uma Ai, gente, que alegria. notícia maravilhosa! Sim, Tem que foi ver essa super celebrado. legislação. Vou Deixa eu pedir para pegar o nome dela aqui, você ó. para colocar depois no comentário, que eu vou salvar, deixar Uhum. essa live salva, o nome da lei para as pessoas, o número e o nome da lei para as pessoas buscarem. Sim, a Lei 23.672 de 2020. Então, uma alegria para a gente, foi uma super conquista. Belo Horizonte foi o terceiro estado a ter uma legislação nesse sentido, depois do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Não, é Existe... Minas Gerais, então. É uma Minas lei Gerais, estadual. a louca. Eu estava falando do BH mais B. Isso. Minas Gerais. E aí existe uma iniciativa que o Sistema B participa muito, muito próximo dela, está dentro dela, que é a N Impacto, que é a Iniciativa de Negócios de Impacto, está dentro do Ministério da Economia, desde 2017, eles estão fazendo um trabalho interno. Existe um projeto de lei também federal, buscando trazer mais luz para esse tipo de empresa, porque a nossa legislação, ela é muito... Se você empatar, se você não cometer crime, está tudo bem. Só que a gente precisa de trazer essa legislação, esse olhar de que a empresa precisa ter um impacto positivo. Então não dá só para mitigar. Sabe, a gente está muito, já colocaram aqui, a gente está muito distante dessa questão de mitigar impacto, não é isso. É como você pode tornar toda a sua cadeia produtiva o mais saudável possível, o mais benéfico possível. Então a gente não é mitigação, não é empatar, é impacto positivo de verdade, assim. Então, com a força da lei, que voltou muito a atenção para a comunidade, para os projetos que a gente quer desenvolver, a gente quer aproveitar tudo isso para desenvolver o BH mais B. E aí tem essa questão que eu falei primeiro das universidades. A gente também quer fazer um laboratório de empresas, chamar muitas empresas para virem desenvolver projetos com a gente, benchmarking, conhecer o seu impacto, vir medir, conhecer, reportar, se for o caso, em vários níveis, assim, né? Pode reportar sobre o lixo, sobre o que está melhor, qual o pilar seu que está melhor. Você quer falar sobre isso? Então vem, fala, traz, ensina para os outros. Vamos cada vez fazendo disso uma coisa mais colaborativa e possível para a gente conseguir atender os nossos objetivos, assim. Então, além disso, além das universidades, além das empresas, a gente quer chegar no cidadão comum mesmo e parar de olhar para o cidadão, parar de olhar para essa pessoa como um consumidor e olhar para ele como um cidadão que tem escolhas diárias, votos diários. Então, ele elege o que ele come, o que ele consome, o quem ele vota. Então, são todas escolhas diárias que a gente quer potencializar dentro dessas pessoas individualmente para usar o seu poder da maneira mais consciente possível, assim. Porque a gente não tem consciência disso, sempre acha que é uma coisa de um grupo, mas não, é muito individual. Então, isso. E até para a educação a gente quer falar na educação infantil, na educação fundamental, né, ensino médio, tudo, trazer esse projeto, escolas públicas e escolas privadas, para a gente conseguir trazer esse olhar, essa consciência para dentro de Belo Horizonte e a gente colher muitos frutos disso em médio e longo prazo. Sim, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu queria falar para todo mundo, quem estiver assistindo aqui a gente, pegar esse aviãozinho aqui, ó, e mandar para quem você acha que vai gostar de ouvir essa nossa conversa, esse bate-papo. Só clicar no aviãozinho e mandar para quem está online, tá, gente? Mas, Bruna, olha só. Então, só para... Porque, assim, fiquei muito interessada nessa legislação. Você deve conhecer muito bem a legislação, até como advogada e participante do movimento, né? Sim. Essa legislação, então, ela vai incentivar, ela vai dar incentivo fiscal? Qual que é, assim, a estrutura que você acha que é mais benéfica dessa legislação para favorecer os empresários? Então, primeiro reconhecer e buscar meios de fortalecer. Ela não te dá incentivos fiscais
ou mesmo prestígio em compras públicas, que é o que acontece em outros lugares que eu posso contar também. Mas ela busca meios de favorecer a implementação dos negócios sociais, das empresas de impacto e de como que ela vai fazer esse ecossistema ser cada vez mais forte. Então, são várias formas, assim, e agora a gente, inclusive, tem esse decreto do Executivo para implementar isso melhor, para trazer como que ele vai, de fato, o que a gente precisa fazer. Mas é assim, investimento em banco, ter esses olhares, assim mesmo, para que essas questões possam sair da utopia, né? Que elas possam ser cada vez mais reais e materializadas, assim. Então, é uma legislação que fala em meios. Mas a legislação, a Lei BIC, por exemplo, nos Estados Unidos, ela começou em 2010, em Maryland. Eles já têm uma legislação de impacto com incentivos fiscais e com privilégios em compras públicas. Então, 39 estados nos Estados Unidos têm essa legislação. A Itália também tem essa legislação. A Colômbia tem uma legislação parecida. Quando Mendonça, na Argentina, fez o BH+B, eles conseguiram também aprovar uma legislação quando uma empresa B ganha uma licitação pública, se ela colocou lá o preço dela 100, alguma coisa assim, ela vai ter um aumento de 3 a 9%, não, de 5 a 9% só por ser B. Porque o Estado entende que essa empresa, com o formato que ela tem, ela está ajudando a resolver problemas sociais e ambientais muito graves e estruturais. Maravilha. Sim. Então a gente ainda não está aí, né? Não, porque a gente não tem uma legislação federal anterior e a gente não pode inovar nesse sentido na legislação estadual. Mas é possível que a gente consiga uma legislação federal favorável e que a partir dela a gente consiga implementar isso nos estados também. Nossa, maravilhoso. Outra coisa que você me perguntou, o que era? Era sobre a percepção das pessoas, que vocês estão vendo um aumento de 60%, né, que você falou. E aí a gente está vendo uma transformação mesmo das pessoas em relação a essa busca, né, por trazer um impacto positivo, né? Isso está começando a virar a pauta do dia, assim, das pessoas. Sim. As pessoas estão querendo, para além da sua prática, ter algum impacto positivo na sua prática profissional, né? E Sim. aí eu queria que você falasse um pouco disso. Eu ia falar disso mais para o final, mas eu acho que casou muito aí com esse assunto. Então, eu acho que sim, eu acho que cada vez mais, é o que eu tinha falado, é uma questão que tem muita gente que já tem isso de dentro, e aí de repente encontra e fala assim, achei minha turma, é isso que eu quero, eu também quero mudar o mundo, eu também quero isso, e tem outras pessoas que de repente, nossa, não, isso não aceito, não concordo, não acredito, business não é assim e tal, mas vai vendo a coisa caminhando e fala, não, peraí, eu vou ter que mudar, e aí às vezes essa pessoa, com essa transformação de fora para dentro também, ela consegue fazer um impacto ainda maior na organização onde ela esteja, etc. Então, eu acredito nesses dois tipos de mudança mesmo, assim. Então, o que eu vejo, assim, acontecendo já real, uma valorização das qualidades femininas dentro das empresas e também em gestoras em geral. Sabe, cada vez mais essa valorização mesmo, esse entendimento dessa resiliência. E assim, sem despertar nenhuma insegurança nos homens, não. Eu conheço muitos homens. Os homens do movimento B são todos grandes incentivadores dessa força feminina que está chegando nesse lugar, né? A diversidade, cada vez mais a pauta da diversidade está ali, é necessário, é fundamental num continente tão plural quanto a América Latina, tão multirracial, a gente tem que representar, elas precisam estar todas representadas nas estruturas de organização e governança. Deixa eu pensar, essa consciência mesmo dos líderes novos, você vê o líder da Gerdau, o Werneck, cada vez mais ele tem trazido coisas maravilhosas, a Magalu, a Natura, a Patrus Transportes aqui em Minas, Way Carbon, só falta agora eu falar todas e esquecer de alguém, Sanil, todas essas empresas Bs aqui de Minas, você vê nelas lideranças muito engajadas mesmo. Editora Voo, Raízes de Desenvolvimento Sustentável, VG Resíduos, Café da Terra,
Sankoff, acho que eu falei todos agora. Mas essa questão que você trouxe da valorização do feminino, né? Eu acho que é importante destacar que, assim, a gente já conversou com a Adriana Gontijo, que está aí, né? E assim, todo mundo, todos os seres, homens e mulheres, têm essa força feminina interna, né? Assim, então, eu acho muito interessante isso que você está trazendo, assim, que não é valorização. Eu acho e a mulher ela está tendo agora, né, uma oportunidade. Eu vi outro dia um negócio super interessante, falando assim, Bruna, era assim, era como se fosse uma pesquisa, colocava as pessoas, não sei se você viu isso, eu vi um vídeo disso, colocava as pessoas para uma entrevista, aí perguntava assim. O pai estava levando o filho para uma entrevista com o CEO de uma empresa. Uhum. E aí o filho aí o filho estava descendo do carro, recebe um telefonema. E aí a pessoa do telefonema vira e fala assim: como é que é? Meu filho. E aí a pessoa tinha informação que quem estava no telefone era também um CEO, era um CEO. O CEO ligou para o pai, já estou imaginando o que vai ser. Aí, eu não sei, mas enfim, acho que não vale a pena ficar aqui tentando explicar. Mas o que era que aí botaram todo mundo para responder. Quem era a pessoa que ligou? Aí todo mundo respondeu. Uai, era Deus? Ninguém conseguiu falar, era a mãe. A mãe era um CEO, entendeu? Sim. Até eu já vi isso com uma médica. Todas as pessoas atribuem as posições de liderança a homens, né? E as mulheres também são capazes. Eu acho que essa é a moral da história desse vídeo que eu assisti, né? Sim. As mulheres são muito capazes e têm qualidades, muitas vezes, diversas dos homens e que são complementares, né? Sim, exatamente. A nossa líder atual, né, a diretora executiva do Sistema B Brasil hoje em dia é a Francine Lemos, que é uma mulher super engajada. Existe um círculo forte nacional de mulheres B com uma pauta assim, de empresárias B mesmo, para tentar entender. Agora na pandemia está todo mundo muito voltado para o acolhimento dessas mulheres, multitarefas e tal. Então existe essa caring economy, né? Essa economia de cuidado, assim. Cada vez uma pauta mais forte que vem daí. A gente vê também lideranças femininas no mundo, como esses países estão reagindo ao combate ao coronavírus com desigualdades brutais comparadas com outros países, assim. Então eu acho que é um lugar que não é para trazer insegurança para ninguém, que é só para trazer, olha, é plural. Vamos contribuir, né? O negócio é colaborar, todo mundo trabalhando junto, de mão dada, a gente chega muito mais longe, né? Sim, exatamente. Então é um movimento bem legal, esse movimento também das mulheres B. E tem muita mulher muito fera à frente de empresas incríveis, assim, inovadoras, sabe? É um movimento muito interessante. Legal. Bruna, então fala pra gente também sobre a banca ética, né? Que você falou que é uma alternativa de desenvolvimento aí que você também está envolvida. Conta pra gente. Então, a banca ética é uma empresa do setor financeiro que está vindo para o Brasil. Ela vem fundamentada e com todo o apoio do Triodos Bank, que é um banco holandês que nasceu na época da Guerra do Vietnã, que tem muito a ver com a minha história, porque tem essa questão ela é fundamentada na pedagogia social, que vem da antroposofia. Então, né, ela nasce na Holanda, num momento em que as pessoas estavam muito ligadas à Guerra do Vietnã mesmo, e muitas manifestações de Give Peace a Chance, No Wars. Só explica o que é a antroposofia, porque tem gente que não sabe. Claro. Puxa, nem sei como é que eu explico, tá tão Mas forte. assim, só para antroposofia é um pensamento. Antropos é ser humano.
E Uhum. Sofia, ciência, filosofia. Então, é o Uhum. conhecimento sobre o ser humano. Então, a Uhum. antroposofia, o que eu acho que é o mais forte, assim, Importante. Aham. é que em vez da gente ter três reinos, né, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, aonde se encaixaria a humanidade para tantas outras filosofias, a antroposofia entende que existe um reino humano acima desses outros três reinos, interdependente a eles todos, claro, mas com a capacidade de consciência. Então, o ser humano ele tem consciência. Então, por isso, a gente precisa de um reino só para a gente, e que aí esses quatro reinos eles vão ter ligação com os quatro elementos e com várias outras quadrimembrações nesse sentido, e que Uhum. é esse fogo da humanidade mesmo, e essa questão da gente Sim. poder ter essa consciência. Tá. Então, a Ficou claro. antroposofia na economia Hum. ela tem uma ideia que é trimembrada. Então, eu falei da quadrimembração, mas aí agora ela vem para a trimembração, que é o pensar, o sentir e o querer. E aí, se eu vou falar muito rapidamente, me perdoem os antropósofos, assim, mas só para poder entender onde eu vou chegar no trio dos Bank, mas Isso. é o seguinte, o pensar, e aí eles levam os três ideais da Revolução Francesa. Então, é liberdade no pensar, igualdade no sentir e fraternidade no querer. Então, a economia, a ideia de economia é uma ideia de economia fraterna. E a partir dessa economia fraterna, quando essas pessoas estavam vendo as pessoas manifestando contra a guerra e perguntando onde que você está investindo o seu dinheiro? Ah, está no banco tal, no banco tal, no banco tal, mas são justamente esses bancos que estão financiando a guerra. Aí ele fala, não, então eu vou desenvolver uma alternativa financeira para que as pessoas possam investir os seus recursos em negócios salutogênicos, saudáveis e transparentes. Então, eles desenvolvem o Trio dos Bank e ele vai Na depois Holanda. na Holanda, e agora ele Uhum. já tem na Europa toda. Na Espanha, ele tem uma liderança muito forte, que é o Joan Melé, e o Joan Melé se encontra com um grupo de chilenos que já são da antroposofia, da pedagogia social, da fraternidade econômica, e os dois grupos casam essa ideia de desenvolver a banca ética da América Latina. Eu vi que o Juan Botelho entrou aqui. Juan, se eu estou falando alguma coisa errada, você escreve aí. E aí, e aí ele surge no Pode Chile. complementar, né? E aí ele surge no Chile. E aí no Chile eles já têm hoje o Dublin Pacto, que é um fundo de investimento com a intenção de vir a ser um banco. E eles querem desenvolver isso em toda a América Latina. E aí, por enquanto, já tem projetos no Chile, Uruguai, Argentina e Brasil. E eu sou uma das colaboradoras desse projeto, que é uma estrutura de organização incrível, assim, que chama Steward Ownership, que é uma propriedade responsável. Então, a forma como eles criam a empresa para que ela evite qualquer tipo de corrupção interna, para que ela seja sempre transparente, que todos os processos sejam fluidos, etc. Então, é incrível, eu estou super apaixonada com essa estrutura. E aí, esperamos já poder manifestar em breve no Brasil, criar um escritório que vai ser feito em São Paulo. E ele tem 7 áreas assim, principais de olhar para buscar projetos ativos para poder financiar, que são sistemas alimentares, principalmente agricultura, orgânica e biodinâmica, educação, cultura e entretenimento, que é uma grande novidade, que inclusive vai ter uma live sexta-feira agora, às 10 horas da manhã, no YouTube da Banca Ética, falando sobre isso, porque existe uma intenção nessa consciência, fazer com que as pessoas entendam que o consumo, nem é consumo, né, mas a nutrição da cultura alimenta a sua alma. Então, ela precisa de estar num lugar mais elevado na sua ordem do que você busca em como investir seu dinheiro. Então, a cultura é muito fundamental e muito especial nesse lugar. Então, traz esse olhar também de buscar projetos de arte, cultura e entretenimento, produção e consumo sustentáveis, habitações sustentáveis, energia renovável e saúde. Então, é muito completo, assim, é um projeto bem lindo, uma alegria. Maravilhoso. Sim, Maravilhoso. e tá aí num ecossistema com várias outras iniciativas nesse sentido, tão incríveis quanto, que é isso da TRE, Investimentos com Causa,
da Dynamo, da Vox Capital, da Venture Capital. No Sistema B você vai encontrar várias outras iniciativas nessa mesma área, assim. Então um ecossistema que já é materializado, já existe e está cada vez mais forte. Nossa, Bruna, muito bom. A gente conversou ontem, você me explicou umas coisas, mas assim, hoje você está explicando melhor. Que bom. Ai, ontem eu estava muito cansada. Muita reunião, meu Deus. Mas é bom, porque meu trabalho aumentou demais, né? Imagino, essas tá buscas, trabalhando assim. demais, né? Sim, Que mas é uma bom, alegria, Deus assim. conserva, Sim, é muito bom. Muita gente interessada em conhecer mais o movimento. Ontem a gente trouxe, ei, Lu, ontem a gente trouxe várias pessoas novas para a comunidade B Minas, gente muito fera, cada um na sua área, sabe? Sei. Querendo ampliar. Então, assim, nossa, a gente fica muito feliz, né? Levar o movimento para frente, poder falar dele em vários lugares, em sala de aula, em mídias sociais, em publicidade. Então, é muito interessante, assim. E eu Nossa, imagino que o legal. BH mais B vai nos dar muito essa visão, assim, porque, né, muita gente ainda não conhece o movimento. E a gente precisa popularizar ele mais. Então, e que pé que tá o BH mais B? O BH mais B, ele está em fase de co-construção. A gente já tem vários parceiros estratégicos e fica aqui o convite de quem quiser se unir a nós para ser parceiro estratégico, para desenvolver com a gente esse projeto. Fica o convite, está super convidada. Essa aqui sou eu, Bruna, FRH. Pode entrar em contato comigo lá. A gente está construindo isso, é uma construção junto com o Tomás Delara, que é o líder desse pilar dentro do Sistema B, que é uma liderança fantástica. As pessoas do Movimento B são lideranças incríveis para seguir, assim, muito inspiradoras, para você ter, né, quem está ali em rede social se alimentando tanto de qualquer coisa. Tem muita gente incrível, o Marcel Fukayama, o próprio Tomás, a Francine, o Instagram do Sistema B Brasil. Então tem muitas coisas fantásticas acontecendo, muitos movimentos incríveis que eles estão sempre postando. Então é junto com ele que a gente vai desenhar esse projeto. Então por enquanto, eu, Gabi e Vi, né, que somos as 3 gestoras da comunidade aqui de Minas, desenhando como que a gente quer fazer. Especialmente, eu gosto muito do modelo que foi desenvolvido em Santiago, no Cidades Mais B de Santiago, porque eles conseguiram mesmo atingir os cidadãos. Então, eles fizeram uma pulseirinha que colocava, assim, tipo uma fitinha do Bonfim, e distribuíram geral em Santiago, escrito "Usa tu poder". Então, usa o seu poder todos os dias, no que você vai comer, quais empresas você vai prestigiar, que tipo de transporte vai te levar a algum lugar, qual que é a emissão de carbono disso. Tenta conhecer de tudo para saber como que você vai usar, em quem que você vai votar, pesquisa, entende. Então, tudo isso usa tu poder. E aí eles fizeram um projeto muito legal com vários artistas e vários influenciadores. Então, as costas dos ônibus, os pontos de ônibus, os cartões de metrô, tudo eles escolheram 9 ODS, que eram as mais importantes para eles, e pediram que esses artistas plásticos criassem imagens a partir daquilo e colocaram mesmo. Então, acho que até hoje os cartões de ônibus de Santiago são com essas imagens dos ODS mais sensíveis para Santiago, que, assim, convivendo com os chilenos um pouco, como eu tenho convivido agora, tanto pelo Sistema B quanto pela banca ética, é um pessoal que tem muita consciência, sabe? Tem uma história, eles conhecem muito bem a história deles, assim. Então é muito interessante. Então eu fico querendo fazer essas coisas aqui também, sabe? Da gente conseguir comunicar o mais amplo possível, assim. Então são todos convidados a estarem nesse projeto junto com a gente, como parceiros estratégicos, co-criadores. Muito bom isso que você disse desse envolvimento do cidadão, né? Porque a gente, como cidadão, a gente tem muito poder. A gente, assim, nas nossas escolhas cotidianas, né? A gente escolhe, assim, o pão que eu compro para comer, ou se eu compro pão, né? Se eu vou decidir comprar ou não pão, todas as minhas escolhas no meu mundo, no meu quadrado, eles reverberam. Aí eu influencio os meus vizinhos, a minha família, os meus amigos.
E aí eu vou influenciando, né? Vou criando uma reverberação disso, Sim, né? Então eu acho sim. que esse é um poder assim muito forte, muito importante. E achei muito legal a forma como eles conseguiram atingir os cidadãos através dessa pulseirinha, né? Achei Sim, muito as legal. criancinhas de 5 anos, todas com as pulseirinhas, sabe? Engajadas, ali, empoderadas mesmo. Olha isso. Eu escolho que banana que eu vou comer, que tipo de, sabe? Tudo isso é muito, muito interessante, assim, como que eles vão. E já traz, porque a geração mais nova, ela já é uma geração com certeza mais consciente, assim, É que verdade. eles assim, a reputação de uma empresa para eles é muito fundamental. É, Assim, não adianta, não, a empresa está pregando aquilo ali e não está fazendo. Não, é muito necessário que seja do jeito que eles acreditam e eles buscam por isso. Nos Estados Unidos, inclusive, tem no supermercado gôndolas B. Então, então a figura vai lá e não, vou facilitar a vida aqui. Então tem granola B? Tem. Tem, tem biscoito B? Tem, sei lá, frutas que vieram de alguma fazenda B? Tem. Então você já vai pegando tudo ali e já te facilita a vida. Então tem uhum, projetos muito interessantes, assim. Então, porque existe essa demanda do consumidor mais jovem, né? De, não, eu exato. quero saber de onde vem, eu quero saber o que essa empresa está fazendo, como que estão os trabalhadores deles. O É. Bilev, ele vem de uma empresa com muitas boas práticas sociais, que era a Indy One, uma empresa de artigos de basquete. Eles desenvolvem várias boas práticas para os trabalhadores das empresas, para a comunidade. Então, eles tinham, na década de 90, imagina, aula de yoga para os funcionários, botaram uma quadra de basquete, porque eles viram que as pessoas que eram apaixonadas por basquete vinham trabalhar com eles, e aí colocaram tipo uma recreação para eles, quadra de basquete, aí foram ver, não. Mas e o nosso entorno? E os talentos que podem surgir aqui ao redor dessa comunidade? Então, eles eram famosos por terem mixtapes de VHS, filmando os novos talentos que estavam nascendo no basquete ali aos arredores de Los Angeles. Então, aí foram produzir na China. Tá bom, vou produzir na China, mas eu quero que os trabalhadores que sejam contratados para produzir minha matéria, meu material, sejam com um olhar trabalhista parecido com o que é aqui nos Estados Unidos. E aí eles foram buscando essas boas práticas todas até que eles vendem a empresa. E quando eles vendem, eles descobrem que eles veem que a empresa que comprou não manteve todas essas boas práticas, eles, da frustração, eles não. Então a gente tem que ensinar para outras empresas a fazer isso e criam o Bileb, que é o laboratório de Muito benefícios. bom. Não, ô, Sim. Bruna, eu tô encantada com o trabalho. Nossa, muito Que legal. bom! Assim, que assim, né, Deus conserve, prospere. Eu acho que tem tudo para dar Sim, certo. Eu acho que tem. já está dando certo, né? Assim, as Sim, coisas já estão acontecendo de uma maneira super positiva, né? Então, acho assim sim, maravilhoso. E nós estamos sim. chegando no final. Quero te pedir para despedir das pessoas, agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, mandar um beijo para todo mundo. Foi maravilhoso. Vou deixar gravado o vídeo. Toda quarta-feira a gente faz um bate-papo ambiental super legal. Segue, curte o Cresce aí, pessoal. Bruna, passa a palavra para você. Ah, querido, uma alegria poder, né, contar desses trabalhos todos aqui num lugar onde a gente tem tanta sintonia, tanta oportunidade de ampliar esse debate, de trocas tão incríveis e amorosas. Então, estou super grata, estou vendo aqui tanta gente querida, É, Kátia também. querida, É. Lulu, tudo família, né, gente? Mas é muito amor, assim, Dri. Então, muito É. obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Quem for de Vovô. Minas, vovô, Telém, Telém. quem for de Minas está super convidado para conhecer a comunidade. Agora, em tempos de pandemia, a gente tem se reunido só no virtual, mas pode me procurar aqui no Instagram, que a gente, se quiser, a gente está fazendo acolhimento de novos membros para a comunidade também virtualmente. A gente esperou um tempo, porque a gente estava muito querendo voltar para o presencial, que nossos encontros são no Impact Hub, mas não deu ainda. Então, quem quiser se engajar com o BH mais B, quem quiser conhecer a certificação, é o Be Impact Assessment, pode buscar, é online, confidencial e gratuito.
e é uma grande ferramenta de gestão. Então, fica aí, estou super à disposição. Obrigada, adorei participar. Adorei também. Um beijo para você e um beijo para todo mundo. Tchauzinho, Beijo, gente. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.